que o estresse em excesso pode levar ao aumento do peso, úlceras de estômago, alterações cardíacas e pressão alta devido ao aumento do cortisol. É que o hormônio responsável por contribuir aí para o bom funcionamento do sistema imune. Calma que a ideia aqui não é te deixar em pânico não, mas sim te ajudar, principalmente aquelas pessoas que acordam aí de manhã cedo com aquele mau humor. É bem complicado, né? Sobre esse assunto aqui com a gente é o doutor cardiologista Cota Júnior. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que eu consiga trazer alguns esclarecimentos e ajudar a nossa população. As doenças cardiovasculares, que hoje é a causa número 1 no Brasil de morte, são as doenças cardiovasculares. Olha só, doutor, que situação. Agora sim, a gente pode dizer que aquelas pessoas que já acordam ali de mau humor, aquelas pessoas mais pessimistas, que tudo vai dar errado, elas podem ter complicações. Isso cientificamente comprovado, já tem estudos mostrando que pessoas que são pessimistas morrem mais cedo do que as pessoas que são otimistas. Então, o estresse, ele é um fator desencadeador de vários problemas. Vou me adiantar? Sim, vou claro, ficar aqui fique à vontade, fique à vontade. Então, vamos lá. Hipertensão. Quase todo mundo, acredito que todo mundo sabe a relação do estresse e hipertensão. Quem aqui já não ouviu uma história não sentiu mesmo que quando tem algum estresse, um aborrecimento, uma discussão, passa mal e vai verificar a pressão está alta. A pressão alta, ela está intimamente relacionada com pelo menos 40% das doenças cardiovasculares e 50% dos casos de AVC. Que situação. Agora sim, tem uma idade específica ou então aquelas pessoas estressadas, elas têm essas complicações? Por exemplo, as idades de estresse. A pessoa que tem 50 anos estressada talvez esteja mais em risco do que aquele jovem de 18 anos. Exatamente. O estresse ele faz mal para qualquer idade. O problema é que o mais idoso, ele tem mais problemas, além de que tem maior rigidez da artéria, tem maior probabilidade de já ser hipertenso, então ele já começa com uma pressão alta, a pressão dele vai subir mais ainda. É um paciente que tem maior chance de ter diabetes, o colesterol já deu tempo de obstruir as artérias, então realmente o estresse faz mal, mas também pode acontecer em jovens. Eu vou contar aqui um caso pessoal. Sim. Comigo. Eu com 22 anos de idade, tive uma discussão e minha pressão chegou a dar 30/17. Nossa. Isso 30 porque, se você for ver aquele reloginho, verifica a pressão, né, que a gente chama de esfigmomanômetro, é até 30. Provavelmente passou. Então, mas aí, aconteceu alguma coisa? Não, porque eu era muito jovem. Acredito Agora... que hoje em dia, não sei se eu conseguiria suportar uma pressão dessa. Né? Então... isso foi o fator idade que me ajudou. Agora, imagina isso numa paciente que já tem vários problemas e já tem aí os seus 50, com certeza o mal vai ser maior. Agora, o estresse, ele é provocado pelo quê, doutor? Então, assim, problemas talvez no trabalho ou então situações na família, o que a gente pode dizer? Isso é muito pessoal. Então, se a gente for ver, nós temos pessoas que tem o mesmo problema e reage de forma diferente. Eu acho que está muito de como a pessoa foi criada, as angústias de cada um. Isso não tem como dizer, esse aqui vai sofrer, esse aqui não vai sofrer. Todos nós temos a nossa carga de estresse, isso é normal. Não tem como você fugir do estresse. Fala assim, não, doutor, eu tenho que eliminar o estresse. Ninguém elimina o estresse, isso é impossível eliminar o estresse. O estresse faz parte da nossa vida, nós precisamos do estresse, até mesmo para a gente poder se defender. Exatamente. Vamos pensar lá do homem das cavernas, o homem das cavernas tinha o estresse, ele tinha que procurar comida, ele tinha que se defender dos animais. Hoje em dia, nosso estresse é outro. É o estresse do emprego, de conseguir chegar no final do mês e ter o dinheiro, de fugir do ladrão. Né? Problemas familiares, então não tem como a gente fugir. O que a gente tem que fazer é saber administrar o nosso estresse. E aí entra técnicas de meditação, atividade física. Tem vários estudos mostrando que a atividade física reduz nível de estresse, dormir bem. Tudo isso. A parte religiosa também. Sim. Né? Já tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já tem um campo para isso.
que já discute essa parte da espiritualidade nos problemas cardiovasculares, e isso vai também acabar influenciando na parte do estresse. Agora, aquelas pessoas que têm as unhas fracas e queda de cabelo, esses são sinais, talvez, de estresse, doutor? Tem que pensar aí, quando você me fala queda de cabelo, unha fraca, eu acho que logo na mente de qualquer clínico vai vir doença da tireoide. E a doença da tireoide, lembrar que a tireoide é o hormônio, vamos dizer, que está responsável por todo o metabolismo do seu corpo. Então, quando acontecer isso, acho que a primeira coisa logo que a gente pensa, mas sim, o estresse, ele vai... Lembrar que o nosso cérebro, ele que comanda todo o nosso organismo. Então, se você está sob uma situação de estresse, você vai acabar sentindo alguma coisa que a gente chama de somatização, e cada um tem sua somatização. Então, por exemplo, no meu caso, minha somatização é no sistema gastrointestinal. Então, eu vou ter enjoo, perda do apetite, diarreia, tem gente que sente dor no peito, comum. Eu mais atendo pessoas no meu consultório com dor no peito de origem emocional do que realmente origem cardíaca. Tem gente que sente dor na cabeça, tem gente que desmaia, então cada um tem sua somatização. Agora, como saber, por exemplo, a dor que sente no peito é emocional ou talvez já tenha uma doença cardiovascular? Como é que a gente pode diferenciar? Fazendo o exame, indo no consultório? Eu quero aproveitar justamente esse momento para dar uma dica aqui para vocês. A dor de origem cardíaca, ela tem uma característica principal. É uma dor que pega todo o peito. Então, quando o paciente chega e fala assim comigo, doutor, estou sentindo uma dor aqui, quando ele aponta, eu já começo a achar que não é coração. Mas o principal está relacionado com o estresse, seja físico ou seja emocional. Então, subiu uma escada, doeu o peito, parou de subir, a dor passou, tem que pensar que isso aí é coração. Teve aborrecimento, doeu o peito. Opa, pode ser que seja coração. Essa dor ela pode irradiar pescoço, ombro, costa, mas a característica principal é essa. Ela piora no estresse e alivia no repouso. Agora há pouco o senhor falou em relação à comida, tem aquelas pessoas que descontam o estresse, a raiva, a angústia, a preocupação na comida. E tem aquelas outras pessoas também que não comem. Aquelas pessoas que acabam descontando na comida também tendem a ter problema no coração, doutor, a gente pode colocar assim? Sim, porque aí agora ela vai ter dois problemas. Aí ela tem o estresse, ela vai comer muito, vai abusar no carboidrato, vai abusar na gordura, aí entra a obesidade já chama uma diabetes. Isso já vem associado com o aumento do colesterol, entope a artéria. Então veja que tudo é uma engrenagem. Eu sempre falo para o meu paciente que é muito fácil fazer o tratamento medicamentoso. Ora, você está com uma hipertensão, você pega um comprimido, engoliu, acabou. Você fica coberto naquelas 24 horas. Tratamento não medicamentoso. O que é o tratamento não medicamentoso? De forma regular, ter uma alimentação saudável, reduzir o sal, dar uma administrada no estresse. Não digo tirar. Dar uma administrada no... É na hora que, quando está sentindo, eu digo, não, peraí. Eu tenho que começar a pensar, isso vale a pena? Será que eu não posso contornar, dar uma respirada, fazer meditação? Tem nas diretrizes de hipertensão, que a meditação ajuda a reduzir a pressão. Olha só. Interessante, assim, que a gente acompanha no nosso dia a dia, é que tem aquelas pessoas que são mais estressadas, e tem aquelas pessoas que também são estressadas, mas acabam ficando com as informações. Então, pode dizer que é mais perigoso. Aquelas pessoas que se aborrecem logo, falam logo tudo, ou aquelas pessoas que acabam colocando mesmo tudo para dentro. As duas. Mas vamos lá. O problema da pessoa que é explosiva, na hora que ela tem uma crise de explosão, fica irritada, começa a discutir, o nível da pressão dela vai muito alto. E aí esse é o risco maior de ter um pico hipertensivo, principalmente do AVC. Já aquele paciente que guarda, vamos dizer assim, é um paciente que vai manter aquela pressão alta por um período maior. Então, aí já vamos para o prazo. Problema renal, aumento do tamanho do coração, mas as duas fazem mal. Então, essa não é pior. Não, a pessoa também que explode também é pior. Porque ela pode ter uma crise hipertensiva naquele momento e sofrer um dano irreversível, quer dizer, vai ficar com uma sequela para o resto da vida.
Agora no Banho Cidade, primeira edição, gostaríamos da sua participação. Pergunta, a sua sugestão de tema para nossa entrevista. O número é o 99205. Doutor, chegou o momento da gente colocar algumas perguntas dos telespectadores. Com prazer. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Olha só. Oi Flávia, bom dia. Sou muito ansiosa e confesso que sou pavio curto. Tem dias que percebo que as minhas mãos tremem e até o meu olho. Pergunta do doutor se isso pode ser sinal de mini infarto. Luzia Macaro da Betânia. Não. Isso aí, o que ela está tendo é o sintoma que a gente chama da somatização. Sim. Né? Então, todo mundo tem sua somatização. Então, no caso dela, ela tem os tremores, ela passa mal, mas não, o infarto não é dessa forma. O infarto, principalmente, vai ser a característica principal, é a dor. Mas muitas das vezes as pessoas podem infartar sem sentir dor. Existem grupos de pacientes, por exemplo, paciente diabético, ele infarta sem sentir dor. Eu já cheguei a pegar paciente comigo no consultório, fui pegar o exame, mas o senhor já infartou? Não, doutor, nunca infartei não, já infartou sim, está aqui. Então, pode acontecer. No caso dela, eu acho que seria mais indicado fazer o acompanhamento com o psicólogo, para poder dar uma administrada nesse estresse. Mas esses sintomas não é sintoma de infarto. Agora, doutor, o senhor falou sobre esse negócio de infartou. Como é que eu sei se eu já infartei ou não? Primeira coisa, temos que avaliar fator de risco. Então, uma coisa é chegar um paciente comigo de 30 anos de idade no consultório, falando que está com dor no peito. Outra coisa é chegar um paciente comigo no consultório com 65 anos de idade. Esse paciente de 65 anos de idade tem muito mais probabilidade. Tem que pegar a característica da dor. Aquela dor que eu falei, sim, dor no peito, aperto. Se chega um paciente comigo e fala, não, doutor, estou sentindo uma queimação atrás do peito que piora quando eu como. Ah, não, então eu já vou começar a pensar mais uma coisa gastrointestinal, refluxo, né? Azia da... Tem que avaliar outras coisas. Pegar um eletro, um teste ergométrico e, no extremo, chegar... Vai dar o diagnóstico e aqui, por favor, fica a ressalva para todo mundo. O exame não dá o diagnóstico, é o médico. Muitas das vezes o paciente fica chateado quando o médico às vezes faz isso de propósito. Então, quando o paciente chega com a gente e ele conta uma história, eu começo a pensar, ele pode ter o problema. Eu vou pedir um exame, porque se esse exame der normal, eu já excluo a possibilidade da doença A e B, eu vou ficar com a C e a D. Não é o exame que dá o diagnóstico. Ele tem que saber o exame que ele tem que pedir. Às vezes é comum chegar paciente, não, doutor, eu quero tudo. Aí eu lhe pergunto, ressonância vai ver uma ameba? Não, o exame de fezes resolve. Então o médico tem que saber qual o exame que tem que pedir. Mas o diagnóstico quem dá realmente é o médico. E para que isso aconteça, é importante que as pessoas façam ali o check-up anualmente, a cada 6 meses. Qual é o indicado, doutor? O check-up é importante desde o momento que a gente nasce. Então, a criança nasceu, não, vai no consultório para poder fazer. É claro que à medida que a idade vai passando, a necessidade do check-up aumenta. Então, pacientes acima de 40 anos já tem que começar a pensar, principalmente se tiver histórico familiar. Então, imagina o seguinte, de novo, vamos pegar aqui meu exemplo, meu pai infartou com 46 anos, então meu risco de ter doença cardiovascular é maior, eu tenho que acabar tendo um cuidado maior. Agora, chega um paciente comigo, não, doutor, meu pai morreu com 89, mamãe com 96 anos de velhice. Já fica mais difícil acreditar que esse paciente. Então, regra geral, check-up anual, tá? E qual vai depender de cada caso. Então, se eu pego um paciente jovem, preciso de muito exame? Não, até para poder não onerar, para não ficar tão caro. Então, o médico tem que saber indicar. Agora, chega um paciente jovem, mas que ele é diabético, ele fuma, hipertenso, sedentário, obeso, opa! Então, já mudou a história, mesmo ele sendo jovem. Esse paciente merece uma atenção maior. Exatamente, é avaliar os fatores de risco, né? Então, vamos lá para a próxima pergunta, olha só. Tenho 29 anos e já tomo remédio para hipertensão. Não me considero estressado,
mas percebo que na minha cabeça fica um buraco de careca. Meu cabelo cai bastante, tem uns 2 buracos assim. São aquelas pessoas que acabam tendo uma calvície, né? Isso pode ser sinal de estresse, doutor? Nunca li nada sobre isso. Eu acho que a recomendação é procurar mesmo um dermatologista para saber por que está acontecendo isso aí. Inclusive, na primeira pergunta, a pessoa tem esse negócio, o olho está tremendo, é estresse, o olho direito, é coisa boa, é coisa ruim, é mini infarto. Isso a gente pode dizer que é mito? Isso é mito, com certeza. Olha e só. o nome disso aí é fasciculação. Existem várias situações do nosso corpo. Provavelmente as pessoas que estão aqui nos assistindo, já aconteceu algum momento de um dedo tremer sozinho, um músculo do nosso braço tremer sozinho. Isso pode acontecer, é um erro do organismo, mas que não tem nenhum significado clínico importante. A não ser que seja uma coisa muito frequente, aí talvez tenha que investigar. Um neurologista, talvez. Aí no caso teria que procurar um médico para poder ver. Mas a princípio, o olho tremendo, não. Certo. Vamos lá para a próxima pergunta. Olha só, me aborreço muito rápido no meu trabalho, já cheguei até a tomar Rivotril e outros calmantes. Quais as consequências que posso sofrer tomando essas coisas todas? Poliana Silva da Chapada. Bem, eu acredito que ela deve estar perguntando do Rivotril. Né? Então, o Rivotril, ele faz parte de um grupo de medicamentos, são benzodiazepínicos, que aumenta o risco de dependência. Não é à toa que eles são tarja preta. Então, as pessoas que fazem o uso desse medicamento tem que tomar o cuidado para não ficar dependente do medicamento. É uma droga, e assim como cigarro, cocaína, é uma droga lícita, né? Mas ele tem que ter um cuidado, inclusive o médico, existe uma receita especial para isso. O que a gente recomenda nesse caso? Procure o seu psiquiatra. Se você chegou a esse ponto de já estar usando o medicamento, veja com o seu psiquiatra. Vale a pena continuar esse medicamento? É um excelente medicamento, eu mesmo uso muito para os meus pacientes, mas eu sempre alerto, cuidado, esse é um medicamento que a gente usa durante o período para tirar da crise, mas aí tem que passar pela mão de um psiquiatra para poder avaliar, poder trocar por outro medicamento que não provoque essa dependência e também fazer um acompanhamento com um psicólogo. Quem não tem estresse no trabalho? Todo mundo tem estresse no trabalho, por mais que você seja o dono estresse com seus clientes. Então, ninguém está isento. Vem aquele negócio que eu falei. Estresse. Pois é, em cima disso eu lhe pergunto, as pessoas estão muito estressadas? Por exemplo, agora, nesse horário da manhã, no trânsito, tomou o café ali rapidinho, entra no carro, a primeira situação que aparece já está xingando, já está buzinando. Como é que é essa situação? É notório que hoje a população está mais estressada do que antigamente. A exigência hoje em dia parece que é bem maior. Parte de emprego, o consumo, sempre a busca do consumo, eu quero isso, eu quero aquilo, e cada vez eu tenho que trabalhar mais para conseguir o que eu quero. Parece que a felicidade gira em torno dali do dinheiro. Aí, se eu não consigo desenvolver bem no meu trabalho, aí gera estresse no trabalho, aí se está estressado no trabalho, não adianta, leva para casa, aí começa a ter problema em casa. É notório que hoje em dia a população está bem mais estressada, não é à toa que o número de pessoas com depressão, transtorno de ansiedade tem aumentado muito. Agora, em relação às crianças, se as crianças ali em seu lar, em sua casa, convivem com os pais extremamente estressados, essas crianças, elas também tendem aí a ficar estressadas ou não necessariamente? Não, com certeza. Às vezes eu já vi essa história, mas não tem por que ter estresse, tu não tem conta para pagar. Não, a criança tem seu estresse sim. A criança tem estresse do estudo dela, ela quer ir brincar e não pode, ela quer fazer alguma coisa e não pode, porque o pai realmente tem que estar ali. Aquilo aí é o estresse, mas é proporcional àquela idade. À medida que ela vai amadurecendo, ela vai tendo contatos com novos estresses, que realmente são maiores, que não pode ter estresse, por exemplo, dar para uma criança de 8 anos de idade o estresse sustentar a família. A gente sabe que isso acontece, mas não é proporcional. Então, essas crianças realmente acabam sendo suscetíveis a ter problema cardiovascular mais cedo. E o senhor costuma dizer que talvez aí o estresse, ele é contagioso, a gente está num ambiente, uma pessoa está estressada, aí as outras todas são calmas e vai contaminando e acaba estressando aqui e acolá ou não? Com certeza. E se o patrão for estressado, aí é pior, ele contamina. Mas mesmo
O funcionário, sim, ele pode fazer isso. Se a pessoa não tiver cuidado, entra aí já na parte do pessimismo, o pessimismo acaba contagiando as outras pessoas. O pessimismo é um tipo de estresse. Começa a pensar tudo negativo, porque vai dar errado, aí começa a preocupar. Né? Como eu falei, já tem estudos mostrando que as pessoas otimistas vivem mais do que as pessoas pessimistas. Então, procure administrar. A pessoa com estresse, é normal. Quem nunca na vida, às vezes a gente mesmo chega em casa, né? Aí a gente está bem, aí chega a esposa estressada, a gente tem que dar uma recuada, não, vou sair de perto, daqui a pouco volto, tomar um banho, vai comer, fazer qualquer coisa. Sim, o estresse ele é contagioso. É contagioso. Temos mais uma pergunta aqui, olha só. Vamos lá, doutor, dê dicas de como não se estressar com tanto menino para arrumar logo de manhã, tento ficar calma, mas só vai para frente na base do grito. Então, aquelas pessoas que estão estressadas logo de manhã cedo, é colocar uma música para relaxar, tomar aquele cafezinho numa boa, nada de estresse, ou pelo menos amenizar, como é que é? Tem muito, claro, da pessoa, né, de saber administrar o estresse, mas aí eu acho que tem que entrar mais aí o psicólogo, né, para saber administrar, colocar a rédea curta. Eu sou de uma família que era rédea curta, a gente não podia olhar feio para a mãe, que, desculpa, o pau cantava, então não era nem doido. Então, ali, nós éramos 3. Se a minha mãe não tivesse rédea curta, pulso forte, o negócio desandava. Desse jeito ela levou, e isso é bom. Eu agradeço a minha mãe, se a senhora tiver ouvido, agradeço todas as broncas, os castigos, as palmadas que a senhora me deu, acho que ainda faltou algumas, teve horas que a senhora poupou. Pronto, e você o senhor costuma ser muito estressado no dia a dia ou não? Não, eu já fui, na minha época da minha adolescência, eu era pessimista, eu era estressado, temos nossos estresses, isso é normal, quem aqui não tem problema, mas na hora a gente tenta respirar. Eu também tenho uma esposa maravilhosa do meu lado, agradecer a minha esposa, um beijo à minha esposa, que na hora quando eu estou estressado, ela chega, não, dá uma acalmada, eu também faço com ela. Eu acho que tem que ter essa simbiose do casal, os filhos também, trabalhar tudo junto. Eu acho que a família é a base de tudo. Eu acho que quando a família vai bem, o trabalho vai bem. Por mais que tenha o estresse no trabalho, quando eu chego em casa, o negócio é... Concordo plenamente com o senhor. A família é a base de tudo. A gente tem algum problema, a família está ali dando a força. E também a gente pode dizer que a família ali pode amenizar o nosso estresse quando a gente tem ali tanto um aumentar ponto como forte. amenizar, com certeza. Então, né? Chegar com a família, reunir com a família, não, vamos mudar, não está certo, eu acho que a gente está no caminho errado, a gente está procurando a felicidade no lugar errado. Exatamente. Eu falo para meus pacientes, as melhores coisas do mundo são de graça. É respirar, dormir, andar. As necessidades fisiológicas. Gente, fazer xixi. Pensa numa pessoa que não consegue fazer xixi, tem que ficar com sonda, como a vida é difícil. Então, Exatamente. As melhores coisas da vida são de graça. Exatamente. Então, assim, nada de pessimismo. Vamos começar amanhã desta quarta-feira de alto astral. É claro que cada um tem o seu problema, então cada um tem as suas resoluções. Então, vamos começar de sorriso no rosto. Se não dá para ficar de sorriso, nada de mau humor. Não vamos contagiar também outras pessoas com estresse, com negativismo. Então, vamos começar a quarta-feira bem leve. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. As portas estão abertas para a gente falar de saúde, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero ter ajudado, ter trazido algumas palavras que possam ajudar a sua saúde, não só a sua saúde, como a saúde da sua família, que você viva mais e viva melhor. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez.